Olá, alunos! Boa tarde! Uma feliz sexta-feira para todos nós. Bom, hoje estudaremos História, então peguem o livro de vocês. Iniciaremos aí os estudos do capítulo 3, Dom Pedro II, um longo reinado. Então falaremos hoje sobre o reinado de Dom Pedro II, um período que ficou conhecido aí como Segundo Império ou Segundo Reinado. Esse período durou de 1840 a 1889 e foi um período marcado por diversos acontecimentos, tanto acontecimentos positivos quanto acontecimentos negativos. Positivos porque houve aí, a criação do telefone, das ferrovias, várias benfeitorias foram feitas nesse governo, Teve aqui também, a criação de fábricas, tanto de tecidos como de alimentos, ou seja, teve uma geração de emprego, E isso aí, incentivou o quê? A imigração. Várias pessoas vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Mas, infelizmente, também teve os pontos negativos, ou seja, foi nesse período aqui, do Segundo Reinado, que o Brasil se envolveu em um dos maiores conflitos, que foi a Guerra do Paraguai, porque várias pessoas não estavam aí também satisfeitas e aconteceram outros conflitos. Infelizmente, também nessa época ainda existia escravidão, por mais que eles criaram aí algumas leis nessa época para beneficiar os escravos, algumas dessas leis não funcionaram. Então, infelizmente, aí teve isso também. Só que, por mais que teve esses acontecimentos, ainda se julga que o governo de Dom Pedro II foi melhor que o governo de Dom Pedro I. Isso mesmo. Vamos entender então? Vamos começar aí a leitura das páginas sobre as temáticas de hoje? Então vamos lá. Acompanhe com a tia, pega o livro de vocês na página 131. A página 130, a gente não vai realizar as propostas da página 130, ok? Então vamos aí, acompanhe com a tia na página 131. Vamos lá para a leitura? Olha só, o Segundo Reinado no Brasil. O chamado Segundo Império ou Segundo Reinado durou de 1840 até 1889. Nesse período, que marcou tanto a consolidação quanto o fim da monarquia no Brasil. O governante do país foi Dom Pedro II. Nesse período, as rebeliões internas foram controladas, o café tornou-se o principal produto agrícola brasileiro, foram introduzidas novas tecnologias como o telefone, as ferrovias, o telégrafo e a iluminação a gás nas ruas. Foram criadas fábricas de tecidos e de alimentos. Houve grande incentivo à chegada de estrangeiros ao país, principalmente europeus. Então, várias coisas boas aí a gente pode observar aí, que aconteceu. Exemplo, as ferrovias foram muito importantes para a exportação do principal produto daquela época, que era o quê? Café. Isso mesmo. Apesar das mudanças, durante quase todo o Segundo Reinado, o Brasil manteve a escravidão, infelizmente. Além disso, a produção agrícola manteve-se voltada ao cultivo de um único produto em grandes propriedades, ou seja, o café. Apenas uma pequena parcela da população se beneficiou dos ganhos obtidos com o café. Isso foi um ponto negativo, pessoal? Essas pessoas eram também as principais responsáveis pelas decisões políticas. Na segunda metade do século XIX, muitos grupos políticos e econômicos estavam descontentes com a monarquia, ou seja, com o governo de Dom Pedro II. Nesse contexto, a partir de 1870, o movimento republicano foi tomando força e, depois de uma série de acontecimentos, a monarquia chegou ao fim em 15 de novembro de 1889, onde acabou aí o governo de Dom Pedro II. Olha só o que aconteceu. Após um longo reinado, Dom Pedro II foi destituído do cargo, ou seja, ele foi afastado do cargo, levando com ele o regime monárquico implantado em 1822. Isso mesmo, então acabou aí. Mas agora a gente vai entender melhor o que aconteceu em todo esse período. Nós vamos entender aí
com as temáticas das próximas páginas. E na página 132 vamos entender aí um pouquinho mais sobre essa guerra do Paraguai. Então acompanhe com a tia, espero por vocês na próxima videoaula, na página 132.